Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Hoje eu fiz o estudo do Salmo 5. Eu quero compartilhar com vocês. Quem puder, leia depois. Eu fiz umas anotações importantes. Eu não vou ler ele todo, mas é importante você que tem sido perseguido, leia Salmo capítulo 5 como uma oração. É uma oração que Davi fez para Deus. Era em forma de canção. Ele cantava. Ele sofreu demais. Ele foi muito perseguido. Davi foi perseguido pelo próprio filho dele. O próprio filho se levantou contra ele. Eram muitos inimigos. Muitos queriam ter o que Davi tinha, mas que foi Deus que deu. Então, ninguém poderia tirar o que Deus deu a ele, a missão que Deus confiou a ele. Por mais que tentassem, não poderiam conseguir tirar de qualquer forma dele. Deus estava guardando ele, livrando do mal, protegendo. Deus se agradava muito de Davi, e Davi, ele era muito confiante, ele confiava demais em Deus, demais. Sempre que tinha algum problema, Davi, quando ele não estava bem, que acontecia alguma coisa que o aborrecia, que o deixava muito triste, ele não ficava lamentando com pessoas, não. Ele ia direto em Deus. Porque ele sabe que é só Deus que pode resolver os nossos problemas, e ele é o único que preocupa verdadeiramente com os meus e os seus problemas. Davi sabia disso e ele se entregava por completo para Deus. Por completo, gente. Ele confiava demais. A gente tem que aprender a confiar em Deus da mesma forma que Davi confiava, ensina. Os Salmos, ele ensina isso pra gente. Então você que tem sofrido perseguições, essa palavra é para você. Faça essa oração. O Salmo 5. Eu marquei algumas partes que chamaram a minha atenção, que foi o versículo 4, onde ele diz assim: ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não tolera o pecado dos perversos. Os orgulhosos não terão lugar em sua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Deus odeia quem pratica qualquer tipo de mal, qualquer tipo. Não é só contra o seu próximo, não, o seu irmão. É qualquer tipo de mal, ele odeia. Tu destrói os mentirosos, Deus odeia os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Essa parte eu marquei, foi do 4 ao 6. Agora eu quero ler para vocês o 8. Do 8 até o 9. O 8 e o 9. Conduz-me pela tua justiça. Olha o que Davi está pedindo para Deus. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Peça isso para Deus. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Vocês entenderam isso aqui? Ele manda Deus retirar os obstáculos, o que atrapalha ele seguir pelo caminho de Deus. O caminho que leva até Deus, que leva à vida eterna. Existem muitos obstáculos em nossas vidas. Cada um de nós passamos por esses obstáculos. São vários.
Ele aqui pede para Deus remover isso tudo que dificulta a gente ficar no caminho de Deus. Ele pede para remover, para que ele o siga, para que ele siga Deus. Mas sempre teremos esses obstáculos. Só que Deus, se a gente pedir com muita fé, se entregar nas mãos dele, como Davi fazia, confiar plenamente nele, esses obstáculos, eles não irão nos desviar. Lembre sempre de Deus, para pedir para ele caminhar. Eu faço assim, eu peço para ele ir na minha frente e eu seguindo os passos dele. É assim que eu peço. O 9. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Aqui ele está falando como eram os inimigos dele. Temos pessoas assim ao nosso redor. A gente tem que pedir para Deus afastar a gente desse tipo de pessoas. Às vezes a gente nem percebe. Mas Deus, se a gente se entregar, ele vai guardar, ele vai nos alertar, ele mostra, ele vai tirar. Ou ele tira a gente da vida dessas pessoas, ou ele tira essas pessoas da vida da gente. Ele guarda as nossas vidas, ele nos livra desse tipo de pessoas. Os bajuladores que são conversa repulsiva como o mau cheiro de um túmulo aberto. Gente, olha isso que forte. É forte isso aqui. Olha o tipo de gente que se levantou contra o rei Davi. E ele, como sempre, pedindo para Deus o guardar, o livrar desse tipo de gente. O próprio filho se levantou contra ele. Hoje em dia a gente vê isso. A gente vê muito isso ainda hoje em dia. Filhos se levantando contra pais por causa de herança, matam os pais, matam avós, irmão matando irmão, parente contra parente. Isso existe muito. Mas triste saber de um filho, próprio filho, se levantou contra o pai. Isso é triste. E eu creio que a educação que Davi deu para esse menino foi uma ótima educação, porque ele era um homem temente a Deus, que queria fazer a vontade de Deus. Eu não sei como era a presença dele, né? Se ele foi um pai presente, mas eu creio que ele deu uma boa educação. Mas infelizmente o inimigo, ele se levanta contra a pessoa temente a Deus. Ele se levanta e ele usa tudo contra. Ele usa tudo, principalmente a família, os filhos. Ontem eu vi uma pregação da pastora Sandra, onde ela falou que quando uma pessoa está focada em servir Deus, está buscando Deus, o diabo se levanta contra ela e primeiro, infelizmente, ele vai na família, vai nos filhos, aí vem os problemas com os filhos, é problema de saúde, são vários tipos de problemas que vai atrasar, vai tirar você dessa intimidade com Deus, dessa comunhão. Isso acontece para poder tirar sua atenção. Mas aí ela estava falando que a gente não pode deixar essas coisas tirarem a nossa atenção. A gente deve entregar para Deus e fazer como Davi falou aqui, isso é um obstáculo. Aí você pede para Deus limpar, remover os obstáculos do caminho dele, do caminho de Deus, porque aí nada vai atrapalhar a gente a permanecer nesse caminho. Isso é muito importante. Orar, gente. Pede a proteção divina. Ora, pega salmos. Sempre vai ter um salmo que vai bater com a situação que você está vivendo. Pega aquele salmo e ora em cima daquele salmo. Ora.
fala com Deus. Davi fazia, nesse texto aqui, foi pela parte da manhã. Eu não sei se era sempre na parte da manhã que ele falava com Deus, que ele entregava os seus problemas para Deus. Mas não precisa ser necessariamente pela manhã. Num momento do dia que você puder, você leia, faça uma oração para Deus, entregue a sua vida nas mãos dele, confia. Eu marquei também o 11 em Lucas, o 11 e o 12, é o finalzinho, terminando aqui. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Davi, ele pede para Deus castigar os inimigos dele, mas ele também pede pelas pessoas que buscam Deus como ele fazia, as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas boas. Olha que lindo isso. Davi já pede para Deus cuidar dessas pessoas. Esses que exultam, os que amam, os que exultam Deus, ele manda Deus cuidar, manda Deus abençoar. Ele fala que o Senhor abençoa os justos, então na oração ele quer que Deus faça isso pelas pessoas boas. Ele se lembra também de quem é bom, de pedir pelo bom. É assim, né? Jesus ensinou a gente a orar pelos nossos irmãos, mesmo os que fazem o mal. Davi, ele orava pedindo para Deus castigar quem é mau. Olha, gente, tive que parar para fazer o mamado Luca. Não mexe, Luca. Aqui, gente, ó. No 11, no versículo 11. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Tá vendo? Ele manda Deus estender sobre eles a proteção, para que as pessoas continuem o adorando, buscando. Que as pessoas não se aborreçam tanto com as pessoas más, a ponto de não buscar mais o socorro em Deus. Eu fiz umas anotações aqui, gente. Esse clamor, esse Salmo 5, é um clamor para intervenção divina. Faça esse clamor para Deus intervir a seu favor. Deus, seus anjos, Deus, Jesus, o Espírito Santo, faça esse clamor. Você que está sendo perseguido, faça esse clamor para Deus. Salmo 5. Coloque seus inimigos diante de Deus. Faça para Deus fazer com eles a vontade dele. Que seja feita a vontade dele sobre a vida dessas pessoas, essas pessoas más. Deus, ele é muito misericordioso. Ele tem misericórdia. E Deus sempre faz o melhor. Ele ama todos nós igualmente. Ele não me ama mais do que você e nem ama você mais do que a mim, ou me ama mais do que uma pessoa que é mal, que é ruim, perversa. Não, Deus o ama igual ele ama a mim, é igual. Ele ama cada um dos filhos dele igual. Ele se preocupa com cada um dos filhos dele igualmente. Ele se preocupa comigo igual ele se preocupa com você que está perdido, você que ainda tem um coração que não foi quebrantado por ele. Deus te ama, Deus te ama. E ele está cuidando, ele está fazendo o que pode para poder você o enxergar. Creia nisso. Um dia, Deus irá libertar você. Você que tem se levantado contra as pessoas escolhidas por Deus, pessoas usadas por Deus,
pessoas boas que amam a Deus. Você tem se levantado contra essas pessoas, mas Deus, Ele tem tido misericórdia de você. Acorda, acorda. Não vale a pena ser ruim. Não vale a pena. Você dessa forma vai estar servindo ao diabo. Isso não vale a pena. Pensa na vida que tem após essa vida. Eu gosto muito de falar isso. Existe algo além do que a gente tem vivido hoje. Isso aqui onde nós estamos, esse plano, existe algo além disso. Eu não acreditava, gente. Hoje eu acredito demais, demais. Então eu digo para você, preocupe-se com o que vem depois dessa vida. Não queira fazer as vontades do diabo. Faça as vontades de Deus. Agrada a Deus. Tenta seguir os 10 mandamentos. O que ele manda amar a Deus sobre todas as coisas. Ele manda amar o seu irmão como a si mesmo. Esses mandamentos são importantíssimos, importantíssimos. Não matar, não roubar, e assim vai. Procura, pesquisa aí os 10 mandamentos de Deus, tenta seguir, você sabe, a gente sabe o que é a gente servir Deus, fazer a vontade de Deus, o que agrada a Deus, a gente sabe. Quem escolhe Deus, ela sabe, para permanecer no caminho de Deus, o que é que ela deve fazer. Agora, se você escolhe agradar o diabo, você também sabe o que vai fazer, o que faz para agradar o diabo, que são só coisas ruins, vai causar mal para você primeiro e depois para o próximo. Que eu volto a repetir, não são só pessoas, não, tá? Não são só pessoas. É todo tipo de maldade que você faz. Você está servindo o diabo. Não faça isso, não permita isso, porque depois desta vida você vai pertencer a ele e não a Deus. E com o diabo, gente, não vai ser nada bom, não. Não vai ser, não. Cuidado, pensa nisso. A nossa paz, a nossa vida eterna está com Deus, em Deus. Amém? Beijos. Fique em paz.